A seleção brasileira de judô passou a semana aqui em Pindamonhangaba. No total, 90 atletas participaram de treinamentos para as próximas competições do calendário internacional. Além dessa seleção, outras duas realizaram as preparações para competições internacionais. Os treinos aconteceram em um hotel aqui na cidade e a seleção de judô ficou no município durante 5 dias. O primeiro campeonato que eles irão participar acontece na Hungria, no dia 28 de agosto. Mas essa não foi a primeira vez que a equipe escolheu Pindamonhangaba para se preparar para competições mundiais. A seleção esteve aqui em 2012, depois voltou em 2015, 2016 e agora em 2017. Segundo o gestor de categorias de base da CBJ, Marcelo Teotônio, Pinda foi escolhida porque tem um perfil de cidade tranquila e por estar próximo ao aeroporto internacional e por causa da estrutura oferecida. Foi exatamente isso que atraiu também a seleção brasileira de basquete feminino, que esteve por aqui entre os dias 14 de julho e 3 de agosto. Pinda é uma cidade que respira basquete, né, que tem uma estrutura muito boa e pôde nos proporcionar toda a estrutura que a seleção brasileira precisa. O hotel muito bom, uma quadra muito boa para poder praticar, academia, toda a infraestrutura foi oferecida por Pinda, então a gente agradece muito e por isso estamos aqui e passando também o nome de Pinda para todo o Brasil, porque acho que quando uma seleção brasileira treina em uma cidade, eu acho que movimenta não só a cidade, mas num todo. Onde está a seleção brasileira treinando? Ah, está em Pinda. Então eu acho que isso é muito importante e a gente só tem a agradecer as pessoas aqui de Pinda que fizeram muito esforço para que hoje pudéssemos estar aqui treinando a nossa seleção. Agora, 20 atletas da seleção de basquete masculino se preparam aqui em Pinda também para a Copa América. A equipe deve ficar na cidade até o dia 17 e então seguir para a Colômbia, onde enfrentará o time da casa no dia 25. Mas antes deles irem embora, irá acontecer 2 amistosos no Centro Esportivo João do Pulo contra Camarões. O primeiro, dia 15, às 21 horas, e o segundo, dia 16, às 3 horas da tarde. Segue o repórter setorial. Se a medida provisória que acaba com o benefício da desoneração não for convertida em lei, ela perde a validade. Com isso, a alternativa encontrada pelo governo federal é reapresentar a proposta. Em evento na Confederação Nacional da Indústria, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o projeto de lei vai acabar com a desoneração da folha de pagamento para cerca de 50 setores econômicos. Se o texto for aprovado, as novas regras só entrarão em vigor 90 dias depois da sanção presidencial. Por isso, não há mais tempo para que o dinheiro entre nos cofres públicos ainda neste ano. A pressão para deixar caducar a medida provisória veio do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Durante uma reunião no Palácio do Planalto no fim de semana, Eunício disse que não votaria a proposta às pressas. Além disso, na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já considerava não votar a medida provisória para que houvesse tempo de discutir o assunto. Maia disse que uma nova proposta poderia passar a valer apenas para 2019, mas recuou e já considera que o texto comece a valer no ano que vem. Na proposta original, foram preservados 3 setores: transporte público urbano, construção civil e comunicação. Para os outros beneficiados, a desoneração acabaria em 1º de julho deste ano. No mês passado, a Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida, aprovou o relatório que adiava o início da medida para janeiro de 2018. A comissão também excluiu mais setores da mudança. Um estudo da FEComércio São Paulo aponta que brasileiros gastam mais de 22 bilhões de reais por ano em calçados. E entre os maiores consumidores estão as mulheres, é claro. Elas procuram e quando acham... E o que tem não tem numeração. E olha que as consumidoras são exigentes, viu? Uma dificuldade muito grande porque não há variedades. É mais assim, bege, preto, não tem azul ou vinho, né? Então não tem o rosé, não tem o pêssego, não tem conforto e beleza unindo as duas. Ou é muito conforto e daí não combina com aquele vestido. E também a quantidade de numeração, que também fica difícil de encontrar. O número da minha filha é 30 e 31, né? E tá nessa transição que o 30 fica apertado, o 31 fica largo, então vamos tentar ajustar aí, pedir para as fábricas fabricarem o 30,5, né? E para algumas pessoas, a modéstia passa longe.
Não sou uma pessoa consumista, mas em média, mais ou menos, eu tenho 30, 40 pares de sapatos. Não tenho muito, não. Eu acho que eu devo ter uns 40, 45 por aí. Bastante, eu gosto. A base de uns 100. 100 pares de sapato, isso mesmo. Fora as botas. Contando com as botas. Um estudo da FEComércio São Paulo indica que as mulheres investem mais de 12 bilhões em calçados, 20% a mais do que os homens, que compram 6 bilhões de tênis e apenas 4 bilhões em outros calçados. Já as mulheres, 2,5 bilhões com tênis e quase 10 bilhões em outros calçados. O maior público de uma loja de calçados continua sendo feminino. As mulheres elas sempre estão buscando por novidades, por lançamentos e elas também acabam comprando para toda a família. Elas sempre vêm à loja para comprar para os filhos, para o marido, então ela ainda continua sendo o nosso grande público. Liliane e Aline, o que essas duas mulheres têm em comum, além de trabalharem na mesma empresa? A dificuldade é na hora de comprar os seus sapatos. E a Liliane conta que ficou um dia inteiro procurando um sapato para a formatura. E ela não procurou em apenas uma cidade, não. Foram em várias. Eu aprecio muito em comprar em ponta de estoque, porque eu sei que lá é o momento que eu vou chegar e vou encontrar minha numeração. Então, principalmente sapato de salto. Quando eu chego, já procuro as diversas cores, porque a dificuldade de encontrar é grande. Então, comprar sapato, ele leva alguns meses, 3, 6, em virtude de você saber quais as lojas certinho que você vai pegar a ponta de estoque para poder comprar. Já a Aline encontrou uma saída para conseguir o calçado ideal. Então, eu gosto muito de comprar sapato. E assim, o lado positivo talvez é que é um pouco difícil, porque como eu calço 41, não é muito fácil de achar em qualquer loja assim, esse tamanho. Então, eu sempre encontro pela internet, já tem algumas lojas que eu conheço, eu tenho uma preferida, que tem assim, alguns modelos um pouco mais modernos, que me agradam mais. E às vezes eu compro fora do Brasil, que é onde eu consigo achar maior variedade e com mais opção do meu tamanho. Já para a Lúcia, calçar 33 tem lá suas vantagens. Quando você viaja, o sapato pequeno é bom que na mala ele ocupa menos espaço. Então eu acho uma grande vantagem. E o pé da gente também fica delicado. Eu acho uma gracinha pé pequeno, eu gosto. E você ainda tem dúvidas por que os sapatos são tão importantes para nós mulheres? Adoro. Minha gente, para os especialistas na terceira idade, entre os 60 e 65 anos, é necessário definir como se quer viver pelos próximos 15 ou 20 anos. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, o número de idosos no Brasil até 2050 deve triplicar. Entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos no Brasil passou de 9,8% para mais de 14%. Envelhecer com qualidade exige traçar objetivos, mudar estratégia. Para especialistas na terceira idade, entre 60 e 65 anos, é fundamental definir como se deseja viver nos próximos 15 ou 20 anos. Além de procurar ter uma vida saudável, é importante se planejar financeiramente, fazer um balanço dos custos, das necessidades e os recursos disponíveis para isso. Quem pensa no financeiro, no profissional, na saúde, na alimentação e na vida, fugindo da tendência natural ao isolamento, consegue chegar até a terceira e quarta idade saudável de corpo e também de mente. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá! Para regularizar os resultados de exames que ainda estão pendentes, a Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou nesta semana a coleta no CISAS, em Moreira César. Agora, a população que mora no distrito não precisará mais se deslocar até o centro da cidade para realizar seus exames. E ainda terá o credenciamento de 8 postos, inclusive um posto rural itinerante. No mês de agosto, a Prefeitura de Taubaté dará início à campanha de vacinação antirrábica felina e canina. A meta é vacinar 50 mil cães e gatos. A campanha tem início nos dias 19 e 26 de agosto na zona rural e a zona urbana ainda não foi informado. E já eu volto com outras notícias. Até mais!
Com a aprovação da reforma trabalhista, os funcionários não terão mais que pagar o imposto sindical. Mas os sindicatos, por meio de assembleias, podem estabelecer uma contribuição sindical que pode ser, inclusive, maior do que o imposto. É um absurdo. Entra em vigor a reforma trabalhista e sai de cena o imposto sindical, pelo menos na teoria. Na prática, a contribuição dos trabalhadores aos sindicatos pode até aumentar. A discussão gira em torno de uma nova contribuição que deve ser decidida em assembleia e sem um teto estabelecido. Hoje são cobrados 4,5% de imposto sindical, o equivalente a um dia de trabalho. Mas se aprovada a nova contribuição coletiva, duas das maiores centrais sindicais do país defendem que de 6% a 13% de um salário mensal sejam destinados anualmente ao financiamento das entidades. A nova contribuição tem sido debatida dentro do Palácio do Planalto e a expectativa das centrais é que ela seja incluída na medida provisória que está sendo elaborada na Casa Civil para fazer ajustes na nova lei trabalhista. Na medida, não vai ficar estabelecido um percentual a ser cobrado dos trabalhadores, mas está previsto que eles aprovem anualmente o modelo de contribuição e o valor a ser pago, além do reajuste anual de salário, que deve ser em comum acordo entre patrão e empregado. Com a contribuição por negociação coletiva, todos os empregados atingidos pelas decisões sindicais ficam obrigados a contribuir, mesmo os não sindicalizados. De acordo com o IBGE, só 19,5% dos trabalhadores são ligados a algum sindicato. Mas sobre o pagamento do imposto sindical, os dados do IBGE mostram que 80,5% da força de trabalho pagam a contribuição. No ano passado, o imposto sindical arrecadou mais de 3 bilhões de reais. Municípios do Vale do Paraíba recebem repasse de aproximadamente 13 milhões de reais. E você ajudou a pagar no pedágio.